Pronto, já está gravando, tá, gente? A via onde os carros passam, né? Não sei se vocês já perceberam, mas ela tem esse formato meio abaloado. Vai ter este formato meio abaloado justamente por conta da precipitação. Quando ocorre um evento chuvoso aqui, a água ela deve ser direcionada para as duas guias, né? Nem é duas guias, na verdade, as duas sarjetas. E não ficar empoçada aqui no meio. Às vezes o que a gente percebe é que essa camada de asfalto que é colocada, ela não é colocada de forma adequada. E aí você tem grandes poças sendo formados aqui pelo meio, o que não é interessante. Ela tem esse formato aqui, ó, bem abaloado, justamente para evitar empoçamento na superfície dessas vias e acabar tendo algum tipo de acidente, né? Além disso, a água, quando está aqui na sarjeta, a gente consegue manobrar e manuseá-la muito melhor do que ela completamente espalhada ao longo da via, tá? Então, qual que é o primeiro passo para fazer o cálculo de vazão da capacidade de escoamento superficial de uma via, tá? Sempre que a gente fala sobre esse cálculo de capacidade de escoamento superficial, basicamente a gente deve fazer o cálculo da vazão da sarjeta mais a via. E para isso a gente tem duas metodologias de cálculo: a metodologia de Wizard e a metodologia de Manning. A metodologia de Wizard ela é muito mais simples do que a de Manning, certo? Só que a de Manning, você precisa de vários detalhes que nem sempre você comporta, você tem essa disponibilidade, tá? Quando é que a gente coloca, só lembrando um pouquinho da aula passada, né? Quando é que a gente deve colocar uma boca de lobo? É quando a nossa sarjeta, ela não comporta mais esse nível de água, ou seja, esse nível de água está extrapolando a nossa guia, invadindo a calçada. Isso não pode acontecer por diversos motivos. Aí você pode fazer com que haja perda material e coloque a vida humana em risco, porque essa água aqui, ela pode trazer vários tipos de contaminantes. E patógenos também, né? Importante. Essa sarjeta, ela deve ter uma largura de forma que a gente consiga ultrapassar isso daqui. A gente não precisa dar um pulinho, né? Mas um passo a gente consegue ultrapassar. De forma que a gente não precisa ter contato com essa água. Além disso, em teoria, a gente não deve atravessar a rua em qualquer lugar. Só se deve atravessar a rua em faixas de pedestre. É por isso que a gente sempre coloca uma boca de lobo antes da faixa de pedestre, de forma que a faixa de pedestre ela continue o mais seca possível e o pedestre, né, a pessoa, não tenha contato com essa água que está armazenada aqui e que vai ser transportada lá pela boca de lobo. Dúvida, gente? Beleza. Olhem só. Quando a gente fala, né, da fórmula de Manning, a gente está falando dessa fórmula aqui. Olhem só. A vazão que cabe na nossa sarjeta vai ser igual a 0,375 de Y0. O que é Y0? É a altura útil da minha sarjeta, tá? Elevado a 8 terços, perdão, vezes Z dividido por N. N, todo mundo sabe que é o coeficiente de rugosidade. O coeficiente de rugosidade do concreto é 0,015. Isso porque a sarjeta ela é feita de concreto e não feita de asfalto, certo? São duas coisas
Diferente, vocês sabem disso. O Z vai ser igual a tangente deste ângulo aqui, ó, que é formado entre a guia e a sarjeta, tá? Vezes a raiz da declividade da via. Ou seja, que declividade é essa? É essa daqui, ó. É essa declividade aqui. Já Isard, ele foi, assim, muito mais esperto do que Manning. E ele fez uma aproximação muito interessante. O que foi que ele fez? Ele supôs, né? Supôs não, na verdade, vários estudos, ele encontrou um K, que é um coeficiente, que vai ser em função da nossa largura da via. Por exemplo, se você tem uma largura da via de 10 metros, né? Então, o seu cálculo, coeficiente de Isard, vai ser 1,795. Se você tem uma via com uma largura de 0,898, ou, perdão, com a largura de 5 metros, o K vai ser 0,898. E, novamente, vai ser a declividade em metro por metro. Dúvida, gente, com relação a isso daqui? Pois é, Felipe, se passar de 10 metros, aí deu ruim. Você não pode mais utilizar Isard, aí você vai utilizar Manning. Dúvidas mais, pessoal? Beleza. Então vamos seguir. A capacidade de escoamento superficial de uma via, ela vai ser diretamente proporcional à sua declividade. Olhem só, isso está bem claro aqui, ó. Quanto maior a declividade, maior vai ser a vazão que escorre naquela via, lógico, né? A declividade da rua vai ser a altura, ou seja, a cota, pela distância percorrida. Já a declividade média vai ser a cota maior menos a cota menor, dividido pela distância. Boa noite, Andressa. Não tá saindo áudio, não? Olha o seu áudio para ver se não é. Professora, e a pergunta que o Felipe fez? Se o tamanho da via passar de 10 metros? Então, se passar de 10 metros, aí deu ruim. Aí você não pode utilizar Isard, você vai utilizar Manning. Ah, entendi. Então, nas questões que a senhora passar, menos de 10 metros, por favor. Vou pensar no seu caso. Essa daqui é a fórmula da declividade, tá? Vai ser a cota maior menos a cota menor dividido pela distância. Quando você tem cidades muito planas, a declividade ela é um problema. Olhem só este exemplo aqui que é interessante. A doutora Rosa abriu um processo administrativo no posto de atendimento Centro, solicitando implantação de um bueiro na rua Carijós, número 1496, pois a mesma tem dificuldade de atravessar as ruas em dias chuvosos. Aí o que que vocês vão verificar? Se nessa rua Carijós, certo? Realmente precisa de
de uma boca de lobo, né, de um bueiro, ou doutora Rosa, ela tá sendo muito chata, que possivelmente ela nem é doutora, é uma médica, né? E aí a gente vai descobrir, poxa, essa mulher tá sendo chata ou ela de fato tem razão? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é descobrir a vazão, inclusive agora tá chovendo, né? Descobrir a vazão que passa pela via. Léo, agora é hora de você ir para a caixa, filho. Voltando aqui, vamos utilizar a fórmula de Izard, né, que é a vazão igual a K vezes raiz de I. Primeira coisa, vamos calcular a inclinação. A inclinação vai ser a cota superior, que vai ser 780, menos a cota inferior, que é 779, dividido pelo comprimento da rua, que vai ser de 40 metros e 87 centímetros. Vou fazer isso daqui rapidinho na calculadora. Se alguém já fez, por favor. Pelas minhas contas, a gente vai ter uma declividade de 0,025. Eu já vou fazer logo a raiz de I, tá? Raiz de I vai ser, ou seja, raiz de 0,025 vai ser 0,16 metro por metro. Logo, a vazão que passa pela sarjeta, né? Vai ser K vezes raiz de I. Quem é K? A largura da rua é de 10 metros, é uma rua bem larga, né? Que vai ter o K de 1,795. Então, isso daqui vai ser igual a 1,795 vezes 0,16. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 0,28 metros cúbicos, se eu não me engano, por segundo. Deixa eu só ver se aqui se não é em litro. Ai, que não tá falando. É em metro cúbico por segundo. Tá aqui, ó. Então, vai passar nessa sarjeta, né, 280 aproximadamente litros por segundo. A gente tem que verificar se a sarjeta, quer dizer, a sarjeta suporta isso. A gente tem que verificar se a vazão que chega é maior ou menor. Isso daqui é o tanto que a sarjeta suporta. Seguindo aqui, o que a gente precisa avaliar, então, né? É uma zona urbana. A gente precisa localizar o ponto de interesse, ir lá avaliar o ponto de reclamação, localizar todos os dispositivos de drenagem que já existem, ver se já tem alguma boca de lobo, para ver se precisa de mais alguma coisa. Entender qual que é o sentido da inclinação. Se está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Delimitar a bacia de contribuição. Isso daqui a gente faz com auxílio de curvas de nível.
A gente vai precisar saber de limites de lote. Tudo isso a gente deve saber. Olhem só. Quando a gente olha lá aquela rua, a Rua Carijós, que é essa daqui, ó. A Rua Carijós é essa daqui de baixo. Aqui tá a casa de Dona Rosa. Aqui a gente tem a área de contribuição para este ponto. Por que isso? Porque a rua, né, ela tem uma declividade para cá, então toda a água que chega aqui, né, vai vir toda até aqui. Aí aqui parte da água vem para cá e parte da água vem para cá. Agora, lembra lá daquela fórmula vazão é igual a CIA, que é o método racional? Pois é, a gente vai utilizar esse método racional para este caso. Na verdade, sempre para drenagem, a gente utiliza o método racional. Isso porque a gente reduz as bacias de interesse para bacias de até 2 quilômetros quadrados, tá? Então, a vazão que chega naquela rua vai ser igual a C. Esse daqui é um coeficiente de escoamento e ele é adimensional e ele vai variar conforme o uso e ocupação do solo. Como assim? Se eu tenho uma região que tem edificação muito densa, que a rua ela é toda impermeabilizada, então eu vou utilizar um C bem mais próximo do C máximo. Ah, eu tenho uma rua com edificações com muitas superfícies livres. Por exemplo, eu estou num condomínio, aqueles condomínios bem que só tem a casa e o resto tudo mato, né? Então eu vou usar algo em torno de 0,5, entre 0,25 e 0,5. Matas, parques e tudo mais, entre 0,05 e 0,2. E vai ser a intensidade média da chuva. Lembram que eu pedi para vocês fazerem? Onde vocês encontram a intensidade em função daqueles gráficos, a partir de taborga, é exatamente isso daqui. A gente tem que saber a nossa intensidade média de precipitação. Aqui a gente usa um tempo de retorno de em torno de 5 anos. Se for uma região, né, que tem uma importância muito grande, a gente aumenta esse tempo de retorno até de uns 10 anos. Mas, no geral, principalmente cidade pequena, a gente utiliza um tempo de retorno de 5 anos. E o tempo de duração do evento chuvoso, né, será em torno de 10 minutos. E A vai ser a área de contribuição em metros quadrados. Lembrando que aqui, em I, eu vou entrar em metros por segundo. Quando vocês observam lá aquele bando de gráficos que vocês fizeram, a saída é em milímetros por segundo, tá? Vocês vão descobrir em metros por segundo, e a área de contribuição, às vezes vocês encontram em quilômetros, vocês vão entrar aqui em metros quadrados. Esse daqui foi uma curva IDF que eu encontrei, tá? Se eu não me engano, é da cidade de São Paulo, mas a gente não precisa utilizar essa fórmula, ok? Aqui ele já deu todas as intensidades em metros por segundo, dá um valor bem baixinho mesmo. Por exemplo, para um tempo de retorno de 10 anos, eu vou utilizar 5,19 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo, levando em consideração um tempo de concentração de 10 minutos. Tá? Então, a gente vai utilizar esse número aqui. Bom, utilizando essa fórmula para a gente descobrir a vazão, a gente vai ter Q, que é a vazão, né? É igual a C e A.
Poxa, lá naquela região, se a gente voltar aqui no mapa, a gente percebe que é uma região, né, bastante adensada, onde você tem muitas casas, tem pouca quantidade de área livre. Então, né, a gente vai utilizar um C de 0,9. O I, para um tempo de retorno de 10 anos e um tempo de concentração de 10 minutos, a gente encontra o I de 5,19 vezes 10 elevado a menos 5. E a área, de novo, a gente consegue encontrar aqui por essa figura, né, por este mapa, que tem uma área de 7.434,10 metros quadrados. Então, substituindo cada um no seu, né, o C 0,9 vezes 5,19 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 7.434 metros quadrados, a gente encontra uma vazão de 347 litros por segundo. Vejam que 347 litros por segundo é maior do que a capacidade da sarjeta. Então, nessa casa aqui de Dona Rosa, de fato, precisa de colocar mais um bueiro para dar vazão a isso daqui. Ou seja, aonde que a gente vai colocar o bueiro nessa casa aqui? Quer dizer, nessa região, né? O bueiro, a gente vai colocar ele justamente aqui, de um lado e do outro. Olhem só, quando a vazão de contribuição é menor do que a vazão de suporte da minha sarjeta, então aqui a gente não precisa fazer nada. Quando a vazão de contribuição ela é maior do que a vazão de escoamento, então a gente precisa de fazer uma intervenção. A gente precisa colocar um bueiro para evitar esse tipo de cena aqui e um possível acidente. Olhem só nesse caso, foi o que eu acabei de falar para vocês. A vazão de contribuição, ou seja, a vazão que chega naquele local, é de 0,35 metros cúbicos por segundo, enquanto que a vazão de suporte da, da minha sarjeta vai ser de 0,28 metros cúbicos por segundo. Então, a gente precisa fazer um projeto. Olhem só, aqui tá, né, o projeto feito, tudo bonitinho, e vejam onde foi colocado os bueiros, né? Colocou um bueiro aqui, um aqui e outro aqui. Justamente para que se evite o aporte de vazão dessa área daqui de cima. Aí, gente, eu nem tô perguntando alguma dúvida. Andressa ainda tá por aqui? Deixa eu até anotar o nome dela. Andressa, não se preocupe, a aula tá sendo gravada, tá? Mas eu recomendo que você dê uma olhada depois, de novo. Gente, alguém tem dúvida? Pode falar, Andressa. Ah, tá. Eu achei que você tava falando que você tava com dúvida. Certo. Alguém tem dúvida? Então, vamos seguir. Quais são, então, as recomendações de projeto para que a gente faça uma galeria de água pluvial? Vocês vão ver que para fazer uma galeria de água pluvial é trocentas vezes mais fácil do que fazer um dimensionamento de vazão de água tratada, de água bruta, de esgoto, ou seja lá o que for.
É muito mais fácil. Vejam que até agora a gente só fez cálculo de multiplicação e de raiz que a calculadora consegue fazer tranquilamente. O que que a gente faz, né? Basicamente, a gente precisa avaliar o seguinte: onde é que a gente vai colocar a PV? O PV a gente vai colocar em torno de 100 a 200 metros de espaçamento de um para o outro. A velocidade máxima que a gente pode ter no gap é de 5 metros por segundo, enquanto que a velocidade mínima vai ser de 0,75 metros por segundo, tá? O degrau máximo entre os tubos é de 1 metro. Ou seja, quando a gente tem desnível, alguma coisa assim do tipo, o degrau máximo deve ser de 1 metro. Para ramais, recomenda-se o uso de diâmetro mínimo de 500 milímetros. E para as redes, recomendo um diâmetro mínimo de 600. Mas tem vez que não dá para se utilizar um diâmetro mínimo de 500 milímetros. É inviável, tá? O que se recomenda é, de fato, começar com um diâmetro de 300 milímetros. Para aumentar para de 400, ó, sufoco. As seções circulares são dimensionadas à seção plena. Ou seja, 0,94 do diâmetro. E as retangulares, isso daí basicamente a gente não vê, né? Retangular, a gente vê mais seção circular mesmo, de 0,10 a altura, tá? Mudanças de diâmetro ou dimensões, as geratrizes superiores internas devem estar alinhadas, nunca geratriz inferior. E aqui a gente utiliza essas formulinhas, tá? A gente sabe que a velocidade, a vazão é igual a velocidade vezes a área. Isso daí é a equação da continuidade, tá? A gente também precisa saber qual que é o diâmetro mínimo, que geralmente é de 300 milímetros, tá? E a declividade do terreno. Geralmente, a gente utiliza a declividade do terreno. A gente começa os cálculos utilizando aqui para a gente fazer a velocidade, né? A gente utiliza a declividade do terreno. Se por um acaso a velocidade não passar, ou seja, a velocidade ficar abaixo do limite de 0,75 metros por segundo, aí então a gente faz outra vez com outra declividade, ou seja, uma declividade maior do que a declividade do terreno. Certo, gente? E aqui a gente tem a velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento vai ser o seguinte: vai ser 1 sobre n, n de novo, é o coeficiente de Manning. Para concreto, a gente usa 0,015. RH, não sei se vocês vão se lembrar o que é RH, né? É o raio molhado vezes raiz de I, e é a declividade. Aqui tem os N's, né, para cada um das características, canais retilíneos com capim, com grama, galeria de concreto pré-moldado, e assim lá vai. Mas, de maneira geral, a gente utiliza 0,015. O RH, aqui, para quem não sabe, né, o RH é o raio molhado. O raio molhado para uma seção cheia, que a gente vai usar essa daqui, a seção máxima, vai ser o H, né? Vai ser 0,94D, D é o diâmetro, e o raio molhado, né? O raio hidráulico, vai ser igual a 0,2895 vezes D, D é o diâmetro, tá? E daí, então, a gente pode fazer o cálculo do raio hidráulico do gap para o diâmetro de 60 milímetros. O raio hidráulico só é pegar, então, esse valor, multiplicar por D, né? D vai ser
de 600 milímetros, então vai ser de 0,6 metros, que aí a gente encontra o raio hidráulico, tá? Aí a gente vai utilizar os cálculos para velocidade máxima por trecho, certo? Que são esses daqui, 1 sobre 0,015 vezes 1,173 elevado a 2 terços. Gente, o que é 173? De novo, é o raio hidráulico, tá? E a raiz da declividade que a gente já tinha encontrado. Aqui ele dividiu em dois trechos. Cadê? Ele dividiu aqui em dois trechos, esse primeiro trecho e esse segundo trecho, por isso que tem duas declividades diferentes. E faz o cálculo da vazão. A vazão que se passa por essa tubulação, ela deve ser maior do que a vazão de contribuição. Então, está ok. Dúvida, gente? Dúvidas? Certo. Aqui tem quantidade de dispositivo. O que é isso, quantidade de dispositivo? Esses dispositivos é a quantidade de bocas de lobo que a gente pode ter, né? A quantidade de dispositivos, ou seja, o número de dispositivos, vai ser a vazão de contribuição dividido pela vazão de dispositivo. O que vocês fazem, então? Vocês colocam, né, uma boca de lobo, uma abertura padrão de em torno de 80 centímetros, tá? E aí vocês fazem o cálculo, como a gente já aprendeu na aula passada, de fazer a vazão de encolhimento daquele dispositivo, daquela boca de lobo. Então, a vazão dividido pela vazão de encolhimento vai me dar o número de dispositivos, tá? Lembrem-se que aqui vocês devem acrescentar também o, aqueles coeficientes de redução por conta do uso, tá? Então, né, o número de dispositivos vai ser a quantidade a vazão, né, de contribuição, que é 0,347, 35 litros por segundo, 350 litros por segundo, dividido pela vazão de engolimento, que aqui foi aceito uma vazão de 60 litros por segundo. Então, aí você consegue em torno de 6 unidades. Aí, gente, tem algo importante que a gente precisa discutir um pouquinho, né? Por que a gente tem inundação? Mesmo fazendo todos esses cálculos, esse bando de coisa, por que a gente ainda tem inundação? Porque a gente tem que lembrar que todos esses cálculos são todos com base na estatística. E a estatística, ela é falha. Pode ser que ocorra com tempo de retorno de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos. Pode ser que ocorra amanhã. E vai ocorrer pelo menos uma vez nesse tempo. Pode ser que ocorra 2, 3, 4, 5. Pode ser que uma semana inteirinha ocorrendo isso daqui, uma seguida da outra. Então, o dispositivo que a gente já mencionou vai suportar? Não, não vai, não suporta. Então, vai ter inundação. Vai ter algum tipo de problema. E quanto maior o tempo de retorno que a gente usa, mais caro fica a obra. Então, isso daí é uma linha muito tênue entre a vazão. Exatamente. Tem que minimizar os danos. A gente precisa minimizar esses danos, mas a gente também tem que ir a favor da economia.
Porque senão fica um valor insustentável. A gente não consegue bancar isso. E aqui no Brasil é muito recorrente, é muito comum a gente ter picos de chuva, principalmente nessa franja litorânea aqui que a gente vive. No norte eu nem falo. Lá chove de vai de vem. Lá, lá a gente fica brincando, né? Quando eu tava na graduação, a gente brincava muito com isso. Que lá existia duas seasons, duas temporadas, duas estações. Uma que chove muito e a outra que chove muito mais. Você não tem uma estação que chove pouco lá. Lá ou chove muito ou chove muito mais. Então, lá para você fazer um sistema desse, é para gastar muito. Dúvida, gente. Certo. Então, o que é que vocês vão fazer com relação ao trabalho? E vocês vão começar a fazer isso hoje, por gentileza. Vocês vão escolher uma rua lá da cidade de vocês, que vocês estavam trabalhando. Lembrem-se disso daqui, ó. Vocês vão pegar uma quantidade de casas para um lado, para a direita e outra para a esquerda, certo? Vocês vão dimensionar algo em torno de 700, 800, menos de 1 quilômetro, tá? De extensão. E aí vocês vão fazer esses cálculos que a gente fez. Aonde é que vocês encontram esses dados de cota superior, cota inferior, área? Vocês encontram no Google Earth. Aquele programinha Google Earth. Vocês conseguem encontrar tudo facilmente lá. Cota superior, cota inferior, área, ele dá tudo, 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 tudo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer hoje é isso. Delimitar a área que vocês vão trabalhar, achar a cota superior, a cota inferior, descobrir a declividade, né? Lembrem-se que o comprimento da rua vai ser algo em torno de 700, até 1 quilômetro já está o suficiente. 700 metros até 1 quilômetro, tá? Não precisa ser uma rua inteira, uma avenida inteira, não. Lembrem-se que o cálculo, né, utilizando a fórmula racional, são para bacias de até 2 quilômetros quadrados. Vocês vão fazer isso hoje, encontrar, descobrir como é que funciona essa área de vocês, como é que é. Ah, tem muita árvore, tem pouca árvore. Adotar o C. Adotar um C médio, né? Importante. Importantíssimo. E depois, vocês vão seguir para esse passo a passo aqui, ó. Vocês vão ver como é tranquilo. Primeiro, vocês vão avaliar o local. E depois, vocês vão ir distribuindo postos de visita, boca de lobo, caixa de ligação, na foto que vocês vão tirar, no print que vocês vão tirar. Lembrem-se que posto de visita, né? Você pode colocar até de 200 e 200 metros, boca de lobo de 100 em 100 metros e uma caixa de ligação. Ou você coloca a caixa de ligação para ligar duas bocas de lobo, ou então um posto de visita, tá? Aí, seguindo aqui, a gente começa a dimensionar, né, a nossa rede desenhada. Primeira coisa, depois de ter feito aquilo, né, vocês vão determinar o índice de chuvas que você já tem determinado, através daquelas
daqueles cálculos bonitinhos que vocês já fizeram, daqueles gráficos. Daí, então, vocês vão determinar a intensidade de chuva e obter o coeficiente de escoamento superficial, médio, e vão aplicar a fórmula racional, que é Q igual a CIA. Vocês já têm a vazão, beleza, vão calcular, então, a declividade. Calculando a declividade, vocês vão verificar o diâmetro da tubulação. Para vocês verificarem o diâmetro da tubulação, vocês podem começar com um diâmetro de 400 ou de 300 milímetros, certo? E aí vocês vão calcular aqui o QP. Você já tem o Q, vão calcular o QP. Esse D aqui vai ser o diâmetro comercial, certo? N, o coeficiente de Manning de 0,015, e o I é a declividade. Já tem Q, já tem QP. Agora vocês vão calcular o VP. Mesma coisa. N, coeficiente de Manning, e D, diâmetro comercial mesmo que vocês utilizaram aqui. E o I é a declividade, certo? Vocês têm Q, QP e VP. E daí vocês vão fazer o seguinte: Q sobre QP e vão vir nessa tabela aqui. Eu vou passar essa tabela para vocês, certo? Vocês vão vir aqui nessa coluna, ó, nessa daqui ou nessa. Achou Q sobre QP? Aí vocês vão e encontram nessa coluna aqui, ó, V sobre VP. Por exemplo, vamos supor que o Q sobre QP deu algo em torno de 0,04861. Então, V sobre VP equivalente é 0,586, ou 5168, perdão. E aí, V sobre VP igual a esse número daqui, ó, 0,5168. Vocês têm VP, que já foi calculado, e encontra V. Esse valor de V, ele deve estar entre 5 e 0,75 metros por segundo. Se atender isso, beleza, o dimensionamento já está pronto. E aí, gente, só é vocês fazerem algo tipo isso daqui, né? Ou do jeito que vocês acharem melhor. E aí, pronto. É só isso daqui que eu quero. Dúvidas? Dúvida, gente? Alguém tá vivo ainda? Professora, essa área da rua que a senhora pediu pra gente calcular, Não. como seria? A gente ia pegar, tipo, um quadrado, como seria isso aí, mais ou menos? Que pelo que eu vi da senhora, tá meio, não tá não tá um quadrado. Mas não fica. Não fica um quadrado. Olha aqui. Aí, exatamente, dessa modalidade. Qual o tamanho máximo que a gente tem que pegar? Até 2 quilômetros quadrados. 2 quilômetros quadrados. Isso. Então, se vocês pegarem algo em torno de 700 até 1 quilômetro de extensão de via, é mais do que o suficiente. Extensão de via, pronto, tranquilo. Aí no Google Earth vocês conseguem fazer essa delimitação. Ele, inclusive, já te dá a área. Não, Felipe, não. Isso daí é alguma coisa que a gente vai assumir sendo atual, tá? Mesmo utilizando os dados antigos. O ideal é que os dados sejam mais novos possíveis, mas como a gente não tem, uso os dados antigos mesmo sem problemas. E lembra que a gente está falando de clima. Clima é uma coisa que não muda, né? Clima é algo que é sempre regular. O tempo não, o tempo muda.
Mais dúvida, gente?